Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos hoje no nosso quarto dia de meditação no livro de Salmos e vamos meditar hoje no capítulo 10, 11 e 12. O Salmo de número 10 registra o lamento do salmista pelas ações dos ímpios e o seu clamor para que Deus manifeste sua justiça. Mostra que os ímpios se levantam contra o justo para maltratá-los, mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Podemos fazer uma subdivisão em duas partes aqui no capítulo 10. A primeira parte, que vai do 1 ao 11, o salmista observa a arrogância do ímpio. E na segunda parte, que vai do 12 ao 18, o salmista levanta um clamor ao Senhor pedindo por sua justiça e reconhecendo a onipotência e a onisciência divina. O salmo começa com o salmista mostrando sua preocupação por uma aparente ausência de Deus diante das tribulações que ele estava enfrentando. Neste ponto parece que o salmista enxergava a situação com os seus próprios olhos em vez de enxergá-los pela fé. Este é um tipo de fraqueza que muitas vezes nos acompanha de perto e nos leva a pensar equivocadamente que Deus está distante de nós e desinteressado na situação ao nosso redor. E na sequência o salmista expõe o que estava lhe perturbando. Ele estava cercado de pessoas perversas, pessoas desse tipo são arrogantes, perseguem os necessitados, costumam se gloriar em seus próprios desejos, são apegados a coisas terrenas e blasfemam contra o Senhor. Essas pessoas chegam ao ponto de, em sua loucura soberba, pensar que não há Deus. Essas pessoas acreditam que podem tramar qualquer coisa sem ter que se preocupar com a existência de Deus. Do ponto de vista humano, apesar de toda a perversidade, os ímpios parecem prosperar cada vez mais. Aqui fica claro que a pergunta que estava ocupando a mente do salmista era: por que o ímpio prospera e onde está Deus que não lhe retribui com juízo o seu mal? E em seguida o salmista prossegue mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente que não tem problema em declarar: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Esse tipo de declaração é esperado de pessoas em cujas bocas imperam a maldição, o engano e a opressão, o insulto e a iniquidade. E mais, essas pessoas são como feras selvagens que armam emboscadas contra os indefesos. Fazem tudo isso na pecaminosa ilusão de que o juízo de Deus nunca lhes alcançará. Agora, na segunda parte dessa subdivisão, que vai do 13 ao 18, nós vemos ali, diante desse quadro sombrio dos feitos dos ímpios neste mundo, o salmista irrompe seu clamor ao Senhor. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, está no versículo 12. A primeira parte desse verso é um grito de batalha que era bem conhecido dos israelitas, ali em Números 10, 35, a expressão ergue a mão. Aponta para a onipotência de Deus. O salmista tinha certeza de que Deus havia poder e força suficiente para refrear os intentos dos ímpios e castigá-los por seu mal. Então, logo depois, o salmista passa a destacar o caráter protetor de Deus que não deixa os vulneráveis desamparados. O ímpio pensa que Deus não o vê, mas ele sonda todas as coisas. Por isso o salmista ora para que Deus quebre o braço do perverso. Essa é mais uma expressão que aponta para o poder de Deus. O Senhor é forte o suficiente para quebrar o ímpio que pensa ser imbatível. Por fim, o salmista conclui, mostrando que o seu desespero inicial havia dado lugar à esperança quando ele passou a se atentar para a providência de Deus. Então ele reconhece que o Senhor, o Rei Eterno, jamais esteve longe, jamais esteve indiferente aos humildes. Ele é aquele que fortalece e socorre os oprimidos e a manifestação da sua justiça nunca falha. E sem dúvida o Salmo 10 traz uma lição prática a todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Este Salmo convida o povo de Deus a encontrar encorajamento na providência do Senhor e conforto na justiça divina, apesar da perversidade ao seu redor. O Salmo 10 é um lembrete de que o crente deve deixar que sua confiança em Deus triunfe sobre a desesperança das circunstâncias deste mundo hostil. Agora, no capítulo 11, o salmista expressa confiança em Deus. Deixa claro que o Senhor é forte, refúgio para o seu povo. Nele há poder mais do que suficiente para guardar a todos aqueles que buscam o seu auxílio. Podemos fazer também aqui duas subdivisões. Uma que vai do 1 ao 3, que é o conselho guiado pelo desespero, e do 4 ao 7, o conselho guiado pela fé. Nessa primeira parte, nós vemos que o Salmo 11 começa com uma declaração enfática acerca da confiabilidade de Deus. No Senhor me refugio. Os crentes perseguidos sabem muito bem que o Senhor é o único refúgio seguro para eles. Com esta frase, o salmista Davi começa sua resposta a um conselho orientado pela voz do desespero.
Os conselheiros de Davi, embora fossem bem intencionados, lhe deram um conselho fundamentado no ponto de vista humano. Diante da crise, eles aconselharam Davi a fugir e a se esconder dos inimigos que estavam tramando contra a sua vida. Isso fica claro nas seguintes palavras: como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, disparam contra os retos de coração. O que fica claro é que o rei Davi estava sendo aconselhado a buscar refúgio em algum lugar que fosse humanamente seguro, em vez de buscar refúgio em Deus. Os conselheiros de Davi também avaliaram que nenhum esforço valeria a pena naquele cenário de instabilidade, porque a ordem estava arruinada. Por isso disseram: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E aqui na segunda parte, do 4 ao 7, Davi aponta para a soberania de Deus. Ele mostra ter ciência de que o trono que governa o universo não está vazio. O soberano rei exerce controle sobre tudo e todos. Coisa nenhuma escapa à sua atenção, pois seus olhos estão atentos e sondam os homens. Citando as mesmas palavras iniciais de Davi, o profeta Abacuque conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. Abacuque 2:20. Depois o salmista confirma o ensino das Escrituras de que o Senhor, embora seja transcendente, avalia todos os homens, sim, de forma transcendente, no trono do céu. Ele governa o universo, mas de forma imanente. Ele prova todos os justos como os ímpios da terra e não tolera nenhuma maldade. Então a parte final do salmo traz uma reflexão acerca do inviolável juízo de Deus. O salmista diz que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Versículo 6. Essas palavras formam uma nítida descrição do dia do juízo, onde o mal será destruído. Inclusive, essas palavras relembram o juízo que foi derramado contra Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19:24. Ainda no mesmo verso, o salmista diz: e vento abrasador será a parte do seu cálice. A Bíblia usa a figura do cálice tanto para falar de bênção divina quanto para falar da ira divina. Os crentes genuínos tomam o cálice da bênção divina, pois Cristo tomou no lugar deles o cálice da ira divina. Mas os ímpios, por outro lado, rejeitam a obra da redenção. Então chegará o dia em que eles inescapavelmente tomarão o cálice da ira de Deus. Por fim, o salmista Davi conclui o Salmo 11 louvando a justiça de Deus e declarando que os retos contemplarão a face daquele que é absolutamente justo. Obviamente, essa é uma declaração escatológica que alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Apesar de já agora Deus fazer conhecida sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo, os redimidos poderão contemplar a sua face. É por tudo isso que o salmista realmente podia enfaticamente declarar: no Senhor me refugio. Agora no Salmo 12, nós vemos que ele fala sobre a realidade da falsidade e o auxílio eficaz do Senhor contra este mal. Mostra que o Senhor não desampara o justo que vive num mundo cercado de perversidade. Aqui o Salmo 12 é atribuído ao rei Davi, mas não é possível afirmar quando foi que o rei mais emblemático de Israel compôs esse salmo. Pelo tom da sua argumentação nos versos do salmo, é provável que Davi tenha escrito o Salmo 12 no momento em que ele estava preocupado com a crescente hipocrisia e perversidade ao seu redor. Seja como for, sem dúvida Davi descreve um ambiente sombrio e uma situação ameaçadora. Nós dividimos também em três subpartes, seria do 1 ao 4, palavras de falsidade, do 5 ao 7, palavras de livramento, e no 8, um alerta final. Nessa primeira parte, Davi começa registrando um grito de socorro. Socorro, Senhor, no versículo 1. O salmista nota que o número de remanescentes piedosos está cada vez menor. Em outras palavras, os fiéis estavam desaparecendo no meio dos homens que tinham suas vidas caracterizadas pela perversidade. Esses homens iníquos falam com falsidade uns aos outros. O salmista fala de pessoas hipócritas, insinceras, que não conservam nada de verdadeiro em seus corações. Na verdade, o salmista explica que essas pessoas possuem um coração fingido. Essa expressão traduz uma colocação hebraica que transmite a ideia de coração duplo. Isso enfatiza a qualidade dissimulada dessas pessoas. Elas possuem um caráter falso e bajulador. Elas abrem a boca não com o objetivo de comunicar, mas com o objetivo de manipular. Então, em suas palavras, no Salmo 12, parece que Davi se sentia sozinho, sem seus aliados e cercado por inimigos astutos. Outras pessoas na Bíblia também se sentiam assim. O profeta Elias, por exemplo, chegou a pensar que ele era o único
que havia restado em Israel, que ainda zelava pelo compromisso com o Senhor. Está lá em 1 Reis 19:14. É provável que todo crente verdadeiro que fica indignado com a depravação deste mundo já tenha se sentido assim em algum momento de sua vida. Tal como a sociedade do tempo de Davi, nossa sociedade é caracterizada pela falsidade e dissimulação. O comportamento dos homens descrito no Salmo 12 se repete em nossos dias. São homens que nutrem o discurso soberbo, acima de tudo. Falam o que for necessário para conseguirem alcançar seus propósitos egoístas, com eloquência, contam mentiras deliberadamente e pensam não estar submetidos a qualquer autoridade, como escreve Davi. Estes homens dizem, como a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Essas pessoas são propagandistas do pecado. Lá em 2 Pedro 2,18 vemos referência. Então, nesse cenário hostil, o que o crente deve fazer? Ele deve recorrer ao Senhor. Ele deve mostrar a sua indignação contra aqueles que transgridem a vontade do Senhor, almejando pela manifestação da santa justiça de Deus. E aqui do 5 ao 7 é falado que chegará o dia em que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de tudo serão surpreendidos. Aqueles que pensam que podem falar o que querem e que jamais terão de prestar contas a alguém terão de se encontrar com o Supremo Juiz. Deus vê as mentiras com as quais os homens se deleitam. Ele enxerga a forma como os perversos oprimem os fracos dissimuladamente. E o Senhor, como registra o salmista, se levantará e julgará os perversos. As pessoas que agem conforme os modos operantes de Satanás, um ser orgulhoso e mentiroso, terão o mesmo fim que ele. Apocalipse 20:10. Mas o salmista ainda diz que Deus se levantará e colocará a salvo a quem por isso suspira. Esse verso aponta para o livramento de Deus em prol do seu povo. A ideia é de que Deus socorre aqueles que são seus. No seu grande dia, o Senhor dará em toda a plenitude e segurança que os fiéis tanto anseiam. E em contrapartida, ele cortará fora para sempre os ímpios. Na sequência do verso 6, o salmista Davi contrasta a veracidade das palavras do Senhor com a falsidade das palavras dos homens. Diferentemente, as palavras mentirosas, soberbas e bajuladoras dos homens, porém, as palavras do Senhor são dignas de total confiança. As palavras do Senhor são puras, tão puras como a prata purificada 7 vezes. A palavra do Senhor são verdades sólidas, ao invés de promessas vazias que saem dos lábios dos homens. Sim, as palavras do Senhor não são discurso de bajulação, mas são dignas de confiança. Através do profeta Jeremias, o próprio Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Por tudo isso, o salmista declara que no Senhor há segurança suficiente para guardar os seus filhos da geração perversa ao seu redor. Agora, finalizando no versículo 8, aqui, Davi começa esse salmo alertando que os perversos andam por todos os lugares. Quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, a vileza significa algo vil e sem valor e ainda algo vergonhoso. O salmista enfatiza no final do Salmo 12 é que os perversos se manifestem publicamente num cenário em que os valores são invertidos, num cenário em que aquilo que é vil e vergonhoso passa a ser romantizado e adotado como certo. E era assim nos dias do salmista, tal como é assim também nos nossos dias. Como bem observa W. Yersby, aquilo que Deus condena, hoje nossa sociedade considera uma forma de diversão. As pessoas orgulham-se daquilo que deveriam se envergonhar. O pecado virou entretenimento e o homem é premiado por praticá-lo. Mas se os filhos de Deus se fartarem com a palavra de Deus, não serão seduzidos por esta geração enganadora. Portanto, a mensagem do Salmo 12 é absolutamente atual e urgente. Queridos, e finalizamos mais esse dia. E eu queria deixar só uma observação aqui do próprio Salmo 12, e que você possa entender aqui a mensagem que o Senhor não desamparará o justo que vive no mundo cercado de perversidade. Que você possa confiar, mesmo que você não enxergue forças, que você não enxergue um local sólido onde você possa ali colocar a sua fé, mesmo que ela esteja fragilizada por tanta perversidade, por tanto pecado que está à nossa volta, por tanta injustiça. Hoje a verdade ela é tida como mentira, a mentira como verdade. As pessoas estão assim defendendo o
o criminoso e acusando a vítima, as coisas estão bem de valores trocados, mas que você possa entender que o Senhor jamais te desamparará, o Senhor jamais desamparará o justo que vive neste mundo cercado de perversidade. Confie nele em todo o tempo, creia que o Senhor é Ele que nos guarda, é Ele que nos auxilia, nos abençoa, independente daquilo que está à sua volta. Você tem um Deus vivo que habita em você. Queridos, tenham um dia abençoado. Estaremos aqui de volta amanhã, se assim o Senhor permitir, para darmos continuidade na meditação do livro de Salmos.